Be seated. Pode se sentar. As we used to say in the hood, get a load off that feet. Como a gente costumava dizer na favela, pode sair de cima desses pés. Hey, before I forget, Antes de eu esquecer, I want to welcome our special guest. eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial. Stay right there. Our brother evangelist David Colon. Nosso irmão evangelista, o David Colon. And I don't know about you, but he smells the best in the entire room. Eu não sei vocês, mas ele aqui tá com o melhor cheiro na sala inteira. None of you smell as good as brother Colon. Ninguém aqui tá tão perfumado igual o irmão Colônia. And that just goes with the territory. Isso acontece com o território, faz parte. So in addition to food, you could add cologne. Então, além de comida, você pode adicionar colônia. Those are his two areas of expertise. Essas são as duas áreas de expertise dele. And the Besorah. E a Besorah. So you're going to get to meet him in a few hours. Vocês vão conhecer ele daqui a algumas horas. We save the best for last. Nós guardamos o melhor para o final. But I want to share and we'll give him a more formal introduction. Nós vamos dar ele uma apresentação mais formal. Which I don't know the difference between formal and informal. Eu não sei a diferença entre formal e informal. Unless you're wearing a tuxedo. A menos que você esteja vestindo um terno. But we'll give him a schmaltzier. We say in Yiddish, a schmaltzier intro. This was Nós vamos dar uma intro schmaltzer, como dizem em Yiddish. So I just wanted to share because I'm a very insecure person. Eu também gostaria de compartilhar, porque eu sou uma pessoa muito insegura. He's the only one teaching, and y'all like his teaching better than mine, I'll be out of work. Porque se vocês gostarem mais do ensino dele do que do meu, eu vou perder meu emprego. So I learned a long time ago, if you have a guest, Então eu aprendi há um tempo atrás, que se tu tem um convidado, put your ugly nose in there so you don't lose the congregation. bota o teu nariz feio lá no meio pra você não perder a So congregação. David, now it's okay. You could out-preach me. It's okay now because I got my nose in the race. Então, David, você pode me pregar melhor do que eu, porque eu já tô com meu nariz na corrida. Tá de boa. All joking aside, turn please to Romans. Deixando a brincadeira de lado, vamos, por favor, para Romanos. In honor of the Shabbat, we'll call it the evangelistic Shabbat, or the Shabbat of evangelism. Em honra do Shabat evangelístico, ou Shabat do evangelismo. And let's go to Romia. Vamos para Romia. And we'll have Brother Nehemiah put her AT&T. Put it up on the screen. People say, why do you call him AT&T? As pessoas perguntam para mim por que eu chamo Nehemiah de AT&T. Because AT&T wishes they were as efficient as he is. Porque os AT&T eram mais eficientes, tão eficientes quanto ele. They wish. Eles gostariam de ser, na verdade. So turn with me, please, to Romia. Vamos comigo para Romia. You want to borrow that, Rivka? Okay. Do you want to ask now or later? Can we? You can. She has privileges. She has inside. Yes, she does. Romia. Romia. And let's pick it up in chapter 10. Vamos começar no capítulo 10. And let's pick it up in verse 4. No versículo 4. Now, the truth of the matter here is, A verdade do assunto é o seguinte. there's enough information Tem informação suficiente in the next few verses nos próximos poucos versículos for me to teach for about a month. para que eu ensine por um mês. But we have evangelist David with us. Mas nós temos o evangelista David aqui conosco. We have another set of worship with the Kolodros. Nós temos um outro set de louvor com os colodros. So I'm going to keep it on the shorter side. Então eu vou manter no lado mais curto da equação. That's not a promise, that's a hope. Isso não é uma promessa, é uma esperança. No promises. That's a Sem hope. promessas, é uma esperança. For Moshiach is the actual goal of the Torah. Pois o Mashiach é o verdadeiro objetivo da Torá. For an eternal, tzaddik, permanent, righteous, blood-washed standing Por uma posição tzadik eterna e lavada pelo sangue. to everyone that trusts. A todos aqueles que confiam. When the scriptures use the word believe, it's a trust. Quando as escrituras usam a palavra crer, é confiança.
It's not a mental assent, it's a full trust. Não é um sentido mental, é uma confiança completa. We don't believe in Yahusha. No, 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 no. Nós não acreditamos em Yahusha. Não, não. Everybody believes in Yahusha. Todo mundo acredita em Yahusha. But the Talmidim believe on Mas Yahusha. os Talmidim acreditavam sobre Yahusha. My rent, my burdens, my cares, my health concerns, it's on him. He's faithful, he's trustworthy, it's on him. O meu aluguel, as minhas dificuldades, as minhas dívidas, é On. tudo nele. Ele é fiel o suficiente para prover tudo. Tá tudo sobre ele. So the actual word here is teleo, which can mean finished, or it could mean the target. Então a palavra aqui em grego é teleo, que pode significar terminada ou alvo. According to Galatians, that the Torah was the tutor to bring us to Yahusha, and Yahusha brings us back to the Torah. So it's a circular teaching cycle. They're all connected. You don't set aside one and replace it with the other. That's known as the biblical principle of stacking. If you don't understand the biblical concept of stacking, you will never understand Scripture. De acordo com Gálatas, teleo não é o fim, mas é o alvo, porque a Torá é o nosso tutor que nos leva até Yahusha, e Yahusha é o nosso tutor que nos leva de volta para a Torá. Então é tudo um padrão cíclico, e esse é o princípio bíblico de empilhação, empilhamento. Se tu não entender o princípio de empilhamento, você nunca vai entender as Escrituras. The easiest way to understand stacking is Yahuwah does not have to set aside one covenant in order to establish a second covenant. O segredo de entender o princípio do empilhamento é que Yahweh não precisa separar uma aliança para estabelecer uma segunda aliança. He stacks the covenants like you go to a pancake house, or you used to. Ele empilha as alianças, assim como quando você vai na casa de panqueca de café da manhã, ou quando você And whatever covenant Yahuwah does, he does forever. Em qualquer aliança que Yahweh faz, ele faz para sempre. So he builds one on top of another, and that's how he builds the house of Yahuwah, through the principle of stacking. E ele empilha uma sobre a outra, e é assim que ele constrói a casa de Yahweh, pelo princípio de empilhamento. So Mashiach is the goal of the Torah. Então o Mashiach é o objetivo da Torá. You can't find the true Mashiach without the Torah. Não dá para encontrar o verdadeiro Mashiach sem a Torá. And you can't obey the living Torah unless after you receive the living Torah, you check the written Torah to make sure you're walking the way the living Torah has asked you and required you to walk. E não tem como tu obedecer a Torá viva se tu não for checar a Torá escrita quando a Torá viva te mandou andar no caminho que ele te mandou andar. And when we get to that goal of accepting the living Torah, E quando nós chegamos nesse objetivo de aceitar a Torá viva, and we believe on him, not in him, e nós acreditarmos sobre ele, não nele, he grants an eternal righteous standing ele nos concede uma posição justa to perpétua everyone that believes. para todos aqueles que creem. So the concept of when we die, we have eternal life is wrong. Então o conceito de quando a gente morre nós temos a vida perpétua está errado. It's 100% wrong. É 100% errado. Eternal life does not begin when you die. It begins the day you accept him as your savior, because that's the day that your eternity begins. A tua And vida it never ends. A tua vida perpétua não começa quando você morre. Ela começa quando você aceita a vida perpétua e ela nunca termina. That's why it's eternal. Por isso que é eterna. The day your name was written in the Lamb's Book of Life, eternal life began for you, and it'll never die. He that believes in me shall never die. John chapter 11. He that believes in me shall never die. O dia que o teu nome foi escrito no livro da On vida me. inteiro, foi aí o dia que a tua vida perpétua começou, porque aquele que crer em mim ou sobre mim nunca morrerá. João capítulo 11. Aquele que crer em mim nunca morrerá. So surely the Torah and Yahusha are two different faiths. Então, claramente, a Torá e a Yahusha são duas fés diferentes. One is Judaism, Uma é o judaísmo and one is Christianity. e a outra é o cristianismo. That, of course, is 100% incorrect. Isso, claro, está 100% incorreto. That's 100. What I just said is 100% incorrect. O que eu acabei de dizer está 100% incorreto. So what's going on here? Então, o que está acontecendo aqui? Oh, by the way, the message, you wanted to know the title of the message? Aliás, vocês querem saber o título da mensagem? I'm glad you asked. Bom que vocês perguntaram. Angels without wings. Anjos sem asas. Angels without wings. Anjos sem asas.
So Moshe describes this hope. Moshe descreve essa esperança. The Torah describes this righteousness A Torá descreve essa justiça in this way. dessa forma. The man who honors the Torah Que os homens que honram a Torá shall live by them. viverá pela Torá. In other words, as a disciple of Yahusha, Em outras palavras, como discípulo de Yahusha, the goal is for you to live like him because he lived and kept the Torah. o objetivo é tu viver como ele, porque ele viveu e guardou a Torá. And to receive the tzedakah that he has in his vicarious covering and wedding garment. E receber a tzedakah que ele te concede através do seu sacrifício vicário, pela sua veste de justificação. So the idea that we're going to get together and have a Torah study because we want to learn Torah is a complete waste of time. Então a ideia de que a gente vai sentar para ter um estudo bíblico, que a gente quer aprender a Torá, é um desperdício de tempo. Total waste of time. É um desperdício de tempo completo. The goal is to bring you to Messiah and live like Messiah because Messiah did the Torah. He was too busy doing it to argue and debate and study the Torah. He was too busy doing the Torah, for it is written, I always do those things that please the Father. Então, sentar para ficar aprendendo Torá é um desperdício de tempo, porque a gente não tem que ficar aprendendo, a gente tem que viver a Torá, porque o Mashiach ele estava muito ocupado vivendo a Torá para sentar e aprender, porque eu sempre faço aquelas coisas que agradam o meu Pai. And any man, woman, boy, or girl who's tuned in today, unless you're ready to do the Torah, especially when the apostles at the gates instruct you how to do the Torah in spirit, gentleness, humility, meekness of heart, and a contrite heart, then you need not study the Torah. Go right back to church where you came from. Então, todos vocês, homens, mulheres, menino e menina, que querem aprender a Torá, especialmente quando os apóstolos Hi, have a nice life. te ensinam a cumprir a Torá na gentileza, na sabedoria, na maturidade, você não precisa ficar aprendendo Torá, senão você pode voltar para a igreja lá. When you pick up that book, Quando você pega esse livro, it is to change your behavior, to let the Ruach change your behavior, é para deixar que o Ruach mude o teu comportamento, which ultimately, invariably, and consequentially will lead to a Shabbat guarding lifestyle of Shabbat guarding piety. que inevitável e Don't inalterável study it if you're not ready to do it. vai This is mudar, not the life of Lincoln. vai mudar a tua vida e vai te dar uma devoção de guardar o Shabat. Não estuda esse negócio. É melhor estudar a vida Right. do Abraham Lincoln. This is not coding for dummies. Isso aqui não é programação para burrinhos. All right? This is not learning how to speak Polish while you're eating knackwursts. Isso aqui não é para tu aprender a falar polonês enquanto você come narcos. A lot of you want to study Torah because somebody told you that it's the new thing, it's the popular thing. It's going to make you wiser than Solomon. Muitos de vocês querem estudar a Torá porque disseram que a coisa popular é a última moda. Você Não. vai ficar mais sábio do que Salomão. Não. If you study it and you meditate on it, you must be prepared to do it. Se tu estuda e medita sobre ela, você tem que estar preparado para fazê-la. That's what Moses said. É isso que Moisés disse. And Moses was the human author of the Torah. E Moisés foi o autor humano da Torá. James said the same thing. Every shaliach said the same thing. Be doers of the word, not hearers only. Tiago disse a mesma coisa. I ain't going no Bible study. I ain't going no Torah study. Y'all can go. Sejam performadores da Torá, não ouvintes somente. Not unless I see the leader and his wives and his children doing the Torah. A menos que eu veja o líder, a esposa e os seus filhos cumprindo Torá, aí sim. Now I'll attend your study Aí eu vou frequentar teu estudo. because you're not an actor. Porque tu não é um ator. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Look at verse 6. Olha o versículo 6. But the tzedakah, the righteousness, Mas a tzedakah, a justiça, that is of amunah, faith, speaks like this. que é da amuná, a fé, fala dessa maneira. So in other words, Shaliach Shaul is teaching us Em outras palavras, o Sholiach Shaul está nos ensinando there's no difference between the faith of the Talmidim, the disciple, que não há diferença entre a fé dos Talmidim, dos discípulos, and the faith of Moses. e a fé de Moisés. He's making the point, not the argument, the point that when you're walking in the Ruach, it's the same thing. Ele está fazendo o ponto, não o argumento, o ponto de que quando você caminha no Ruach é a mesma coisa. A man who walks in the Ruach Homem que caminha no Ruach needs both the living Torah and the written Torah precisa tanto da Torá viva quanto da Torá escrita. because there is no contradiction between what they're saying. Porque não há contradição no que elas estão dizendo.
That's why he throws Moshe into the equation. É por isso que ele joga Moshe na equação. That's why he throws Mashiach into the equation. Por isso que ele joga o Mashiach na equação. And you're only going to enter that equation if you do what Moshe, meaning Moshe accepted Yahusha, and meaning Yahusha accepted Moshe. Think about that. Em outras palavras, Everybody talks about, oh, we got to accept Yahusha. Guess what? Yahusha accepted Moshe. Moshe aceitou Yahusha, assim como Yahusha aceitou Moshe. A gente sempre fala, tem que aceitar Yahusha, mas adivinha só, Yahusha aceitou Moshe primeiro. Yahusha said, oh, Moshe, Yahusha disse, Moshe, come into my heart. vem pro meu coração. Be my savior. Seja o meu salvador. Well, kind of yes and no. Sim e não. Because if the living Torah, Yahusha, really wrote the Torah, porque se a Torá viva Yahusha realmente escreveu a and Torá, Moshe followed the living Torah, he followed Yahusha. E Moshe seguiu a Torá viva, porque ele seguiu Yahusha. And in order for Yahusha to obey his father, he had to follow Moshe. E para Yahusha obedecer o pai, ele teve que seguir Moshe. Now listening, I wish I had a fan club. If Yahusha himself, se o próprio Yahusha, if Yahusha himself, se o próprio Yahusha needed to follow Torah, precisou seguir Torá, why are you AWOL? What is your excuse de joie? What is your scoop of the day, sweetheart? Por que vocês estão longe dela? Qual que é a tua desculpa do dia? I don't know who's right. Eu não sei quem tá certo. The church says nothing. I don't got to do nothing. A igreja diz que eu não tenho que fazer nada. The Jews say I have to study the Talmud. Os judeus falam que eu tenho que estudar o Talmud. Sweetheart, listen. Querido, escuta. If Yahusha needed to follow Torah to live the tzedakah and be a tzaddik, it would occur to me that we would have to do the same thing. Se Yahusha teve que seguir a Torá para ser um tzadik perante o pai, assim, parece que nós teríamos que fazer a mesma coisa. But the amazing thing here, it's all about evangelism. Today's evangelism Shabbat. Mas a coisa maravilhosa aqui é que tudo isso aqui se trata de evangelismo. Hoje é o Shabbat do evangelismo. Because Shaliach Shaul is about to outline for us true, spirit-led, anointed, sealed by heaven evangelism versus the pseudo. Pseudita, pseuditos, pseudito, pseudo, kind of, maybe, LGBT. Porque Yahweh está aqui mostrando para a gente qual é o verdadeiro evangelismo guiado pelo Ruach com a unção de Yahweh versus o pseudo-evangelismo. He's saying in verse 6 and 7, didn't Moshe say? Ele está dizendo nos versículos 6 e 7, Moshe não disse? Yahweh through Moshe. Yahweh através de Moshe? In Deuteronomy 30. Em Deuteronômio 30. We don't have the time to go there. Nós não temos tempo para ir para lá. Do not say in your heart. Não digam nos seus corações. Right? We talk about the born again movement. You got to be born again. You got to be born in your heart, circumcised in your heart, new creature, right? Right? A gente fala do... Yes, maybe, right? A gente fala do movimento do coração circuncidado. Você tem que nascer de novo no coração e tal. Tem que nascer de novo, tem que aceitar Yahweh. Não é verdade? So Paul sees through the corridor of time, and he knows all these people who talk about having a new heart. He said, okay, since y'all claim to have a new heart, let's talk about the heart. Então, Paulo, através do corredor do tempo, consegue enxergar essas Let's pessoas talk about the heart. que têm um coração novo e fala, beleza, então vamos falar do coração. Let's talk about the heart. Vamos falar do coração. Didn't the living Torah tell Moses, A Torá viva não disse a Moisés, because Yahusha is the giver of the Torah, porque Yahusha é o doador da Torá, do not say in your lev, não digam nos seus corações, who will go up into the Shamayam quem que subirá aos Shamayam to bring the Messiah, the living word, down to us? para trazer o Messias, a palavra viva aqui para baixo para nós? Who shall ascend into the deep Quem ascenderá à profundeza? to bring the Torah and the living Torah up to us? Quem descerá às profundezas para trazer a Torá viva para nós? He said neither. Ele falou nenhum dos dois. Okay? The Torah is not in heaven. A Torá não está nos céus. The Torah is not under the earth. A Torá não está abaixo da terra. He's saying it's the same with Mashiach. Ele está dizendo é o mesmo com o Mashiach. Who shall ascend to bring Messiah down? Quem que ascenderá para trazer o Mashiach para baixo? Who shall descend to bring Messiah up? Quem que descerá para trazer o Mashiach para cima? Because we cannot do the Torah Porque não conseguimos performar a Torá unless it lives in our hearts. a menos que ela viva nos nossos corações. If it lives there and if it lives under the earth, you're not going to be able to do it. It lives there. It originated from there, but it's supposed to live in your heart. Yehudah doesn't need the Torah. You do.
Se ela vive lá em cima ou lá embaixo, não tem como a gente viver ela, porque ela não está nos nossos corações. Ela se originou lá em cima, mas Yahweh não precisa da Torá, por isso que ela desceu para nós precisamos dela. So on this evangelism Shabbat, when we have an evangelist, Então, nesse Shabat do evangelismo, onde nós temos um evangelista, the Father o Pai is teaching us how to evangelize. está nos ensinando como evangelizar. It's not either or. Não é um ou It's, outro. it's not Christianity or Judaism. Não é cristianismo ou judaísmo. It's not law or grace. Choose one. Não é lei ou graça. Escolha um. You choose grace? Se eu escolho a graça, I like the Torah. eu gosto da Torá. I'll choose Shabbat. Eu vou escolher o Shabat. No, it's not either or. Não é um ou It's outro. one and the same. Os dois são um só. The living Torah and the written Torah are the same, and you need both to please the Father. A Torá viva e a Torá escrita são a mesma coisa. Vocês precisam de ambas para agradar o Pai. And don't you dare confess Não ousem confessar that I can't do the Torah, that it's somewhere up there, it's too difficult. que eu não consigo cumprir a Torá porque ela é muito difícil, ela está muito lá em cima. Don't you dare say that Messiah won't accept me because I'm a murderer, a whoremonger, a thief, and a swindler. Não ouse dizer que o Mashiach Those não are vai me excuses aceitar for your porque eu tô- pride. They're covers for your pride. Não ouse dizer que o Mashiach não vai me aceitar porque eu sou um assassino, eu sou uma prostituta, eu sou um vagabundo, eu sou um torcido. Isso é desculpa para o teu orgulho, para permanecer nele. The word, what does the Torah actually say? Verse 8. O que a Torá realmente fala, versículo 8? The word is near you. A palavra está próxima de vocês. It's in your mouth, it's in your lave. Está na sua boca, no seu leve. Watch this. Listen, don't miss this. It's the same word that Moses taught. É a mesma palavra que Moisés ensinou. Look at the end of verse 8. Olha o final do versículo 8. This is the word of faith which we proclaim. It's not another word. The word that came to Moses, the Torah was given to circumcise hearts and make men righteous and obedient to the Father. This is the evangelistic word that we preach, and the message has never changed, somebody. Essa é a palavra da Amuná que nós proclamamos. Em outras palavras, as mesmas Baruch palavras que Hashem Moisés Yahuwah. foi as palavras que Yahusha trouxe para nós. A mensagem nunca mudou. E essas são as palavras evangelísticas que nós proclamamos. The message has never changed. A mensagem nunca mudou. Man wants to argue and debate which one. It's not which one. It is it. Os homens querem declarar ou discutir qual dos dois que é. Nenhum dos dois. Os dois são a mesma coisa. Do I have to find him? No. Eu tenho que encontrar ele? Do I Não. have to look for him up there? No. Eu tenho que procurar por ele lá em cima? Não. He already came to earth. Ele já veio para a Terra. And where do I find the instructions? Over there? Onde é que eu encontro as instruções? Lá em cima? No. In the days when Yahuwah used to smoke, he came down. Não, nos dias que Yahweh costumava fumaciar, ele desceu. How many know Yahuwah doesn't smoke all that much anymore? Quem aqui sabe But hoje if he que decides to smoke you, you're in trouble. Quem aqui sabe que Yahweh não faz tanta fumaça hoje em dia? Se ele um dia aparecer fumaciando no teu quarto, você fez alguma coisa muito errada. Since Messiah came, he cut back on his smoking. Desde que o Mashiach veio, ele cortou um pouquinho a fumaça. But wow, think about that. Mas pensa nisso. But think about that. So it's this. Shaul says, let's look at the end of verse 8. This is, he's not saying there's a dichotomy or a differentiation. He's saying, what's the problem? Olha o final do versículo 8. Ele não está dizendo que há uma dicotomia ou diferenciação. Ele está falando qual é o problema. When you follow the Torah, you'll wind up at the finish line, and Mashiach is holding the checkered flag. You're not going to go in a different direction. They both point to the same finish line. It's the same faith. This is the faith we've been preaching since the days of Moses, and we're not departing anytime soon. Quando a gente cumpre a Torá, basicamente nós estamos no caminho cujo caminho termina com Yahusha com a bandeira quadriculada, esperando para balançar para a gente. A Torá viva basicamente é o objetivo da Torá escrita a qual nós seguimos. E esse caminho permanecerá o mesmo para sempre. And we see this in Deuteronomy 30. E nós vemos isso em Deuteronômio 30. You want the Torah? Quer a Torá? You have to go to the Kabbalah Center. Você tem que ir para o centro de Cabala. You want the Torah? Quer a Torá? You got to study the Talmud. Tem que estudar o Talmud. You want the Torah? Quer a Torá? You got to learn Hebrew. Tem que aprender hebraico. No. Não. None of the above. Nenhuma das anteriores. You want the Torah? Follow the real Messiah. The real Messiah will show you how he follows Torah. Paul is saying it's the same faith. It's not either or. It's not two branches of anything. It's the same faith that I gave Moses.
You don't have to change who you are. You just have to let him operate on your heart. Tu quer a Torá? Siga o verdadeiro Mashiach, porque as mesmas palavras do Mashiach são as palavras que Moshe ensinou para nós. É a mesma fé, não são dois ramos de uma coisa diferente, não, é a mesma fé. So step number 1, Então, o passo número 1, make sure you have the right message. certifique-se de ter a mensagem certa. Step number 2, Passo número 2, personal confession. confissão pessoal. Look at verse 9. Olha o versículo 9. Therefore, Portanto, when the word therefore is there, usually, or that if, therefore, that if, you want to know what it's there for, right? quando a palavra está lá, portanto, você quer saber por que ela está lá. You shall confess with your mouth Confessarás com a tua boca the Master Yahusha Yahuwah, o mestre Yahusha Yahweh, and then believe in your lave. e então crer no seu coração. Didn't he just say the word is in your heart and in your mouth? Ele não acabou de dizer que a palavra está no teu coração e na tua boca? Didn't he say the word is waiting for you to open your mouth and your heart? Didn't he just tell you that in verse 8? Ele não acabou de te dizer isso no versículo 8, que está esperando que a palavra saia da tua boca por estar no teu coração? The word is waiting for you to open your mouth and your heart. A palavra está esperando para que tu abra a tua boca e o teu coração. Go with the right message. Vão com a mensagem certa. You need the Torah, Vocês precisam da Torá, the living and the written. a escrita e a viva. Not even both, because they're the same thing. The Torah, Yahusha is the personification of the written Torah. Não é They're nem not ambas. different. Não é nem ambas, porque não existem duas coisas. Yahusha é a personificação da Torá escrita. Eles não são diferentes, é a mesma coisa. We're so used to opening our mouth and our heart Nós somos tão costumeiros a abrir nossas bocas e corações to everything para tudo, but the word of faith that was preached. exceto a palavra de fé que foi pregada. Not a new message. Não é uma nova It's mensagem, a new vessel. é um vaso novo, It's a new carrier pigeon. é um pombo-correio novo. These are now the message has been entrusted to angels. Agora a mensagem foi confiada a anjos. Now let's see who the angels are. Vamos ver quem são esses anjos. Let's see who the angels are. Vamos ver quem são esses anjos. So we confess with our mouth and we believe in our lave that Yahuwah has raised the living Torah from the dead. Então nós confessamos com a nossa boca e acreditamos no nosso leve que Yahweh levantou Yahusha dos mortos. We are saved, Nós somos salvos, redeemed, forgiven, redimidos, perdoados. and we receive the righteousness promised in the Torah. E nós recebemos a justiça prometida na Torá. But that the Torah didn't deliver, but the living Torah delivered. A Torá não entregou, mas a Torá viva entregou. Why? Why are the mouth and the heart involved? Por que a boca e o coração estão envolvidos? Because with the lave, man believes to righteousness. Porque com o leve, os homens acreditam para a justiça. And with the mouth, confession is made as to what now lives in the heart. E com a boca, a confissão é feita para o que agora habita no coração. Concerning Yahusha Yahuwah. A respeito de Yahusha Yahweh. So out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Da abundância do coração, a boca fala. So the written Torah Então a Torá escrita brings you to the living Torah. te traz a Torá viva. The two holes, your mouth and your heart, confess the living Torah. E os teus dois buracos, o coração e a tua boca, confessam a Torá viva. And the living Torah says, Lecha charai. E a Torá viva diz, Lecha harai. Siguerme. Siga-me. And in order to follow him, E para segui-lo, we got to go back to the instructions. nós temos que retornar às instruções. How do I stay on the straight and narrow path? Como é que eu me mantenho no caminho estreito e reto? The instructions. As instruções. How do you not get burned on the stove? The instructions. Como é que você não se queima no fogão? As instruções. How do you not have construction fall on your head? Como é que você não faz? Como é que a construção não cai na tua cabeça? You wear a helmet. Você usa um Walk on capacete. the other side. Você fica do lado de fora. Love and marriage. O amor e casamento. You can't have one without the other. Não dá para ter um sem o outro. Love and marriage. Amor e casamento. You can't have one without the other. Não dá para ter um sem o outro. Verse 11. Versículo 11. For the Katuv says, the scripture says, whoever believes on him will not be ashamed or disgraced. Pois a Catuv diz, quem quer que acredite nele não será envergonhado ou desgraçado. So we need the Torah in the correct message. Então nós precisamos da Torá e a mensagem correta.
We need to recognize that we're returning to the faith of our fathers. Nós temos que reconhecer que estamos voltando para a fé dos nossos antepassados. We need to go without reservation. Nós temos que ir sem reservas. Verse 12. Versículo 12. Because there's no difference between the Yehudi, Pois não há diferença entre o Yahudi, the Greek, o grego, the Aramean. o arameu, For the same master Yahuwah is over all, pois o mesmo mestre Yahweh é sobre todos. and is very rich in rachamim to all who call upon him. E é muito rico em Rachamim para todos que clamam sobre ele. For whoever will call upon the name of the master Yahuwah shall be delivered. Pois todos que chamarem no nome do mestre Yahweh será salvo. So in the ideal message, it's the true name. Então, na mensagem ideal, é o nome verdadeiro. Yes, Yahuwah will put up with the J stuff while you play with the blocks and the crossword puzzles and the tic-tac-toe in kindergarten. But at some point, you're going to have to call on the name of Yahuwah to be saved. At some point. Yahweh vai suportar o nome do JC, o nome com D. Ele vai suportar enquanto você está lá brincando com os bloquinhos, construindo castelo, fazendo palavra cruzada, jogo da velha no jardim de infância. Mas em algum ponto você vai ter que crescer e amadurecer para o nome verdadeiro. So the true name is part of evangelism. Então o nome verdadeiro é parte do evangelismo. The Torah is part of evangelism. A Torá é parte do evangelismo. The living Torah, Messiah, is part of it. If any of these ingredients is missing, the angels are not using the full toolbox. A Torá viva é parte do evangelismo. Se parte desses ingredientes não estão sendo usados, os anjos não estão trabalhando no evangelismo. If it's a true full gospel, it makes me laugh. You ever go to a church and go, everybody else is partial gospel. We're the full God. You ever hear that? Já foram na igreja ouvir, todo mundo é só o evangelho parcial. Nós somos o evangelho completo. Two people sitting in their living room smoking Tiparillos in their underwear. He's the pastor, she's the cook, and we got the full gospel. The only thing full is, you know what, and we don't need to go there. That's full of. It's time to change your drawers. That's what I'm talking about. Duas pessoas sentadas na sala de estar fumando cigarro, usando só roupa de baixo. Não, ele é o pastor e eu sou a cozinheira. Então nós temos o evangelho completo. What a joke. Não tem nada. What haughtiness, what arrogance. Everybody's full gospel. You ever notice that? Que arrogância. Todo mundo tem o evangelho completo. Two people sitting in the corner smoking Tiparillo. That makes them full gospel. Duas pessoas sentadas numa sala fumando cigarro. Isso é o evangelho completo. Then there's another couple sitting in the living room. They're smoking a joint, but it's okay because this is full gospel. Aí tem outro casal. Full gospel, the cigarrillos de marihuana. That's why it's full gospel. We're seeing everything in fullness. Aí no outro casal, no outro canto lá. It's a joke, man. It's an absolute joke. Por isso que isso é o evangelho completo, porque você está vendo com os olhos espirituais. É piada isso. Guess what defines full gospel? Adivinha o que define evangelho completo? The full word of Yahuwah. A palavra completa de Yahuwah. Romans 10 is there to equip you as an angel. Romanos 10 está aí para te equipar como um anjo. Turn to your neighbor and say, neighbor. Olha para o teu próximo e fala, próximo. That was weak. Neighbor. Próximo. You are an angel without wings. Tu é um anjo sem asas. And turn to another neighbor and say, but you got pretty feet. Olha, vira pro outro próximo e fala, mas você tem pés bonitos. I thought you'd never ask. I thought you'd never say. Eu pensei que você nunca ia dizer isso. So, the melachim are us. Os melachim somos nós. But if we are missing any of these elements, mas se nós não temos qualquer um desses elementos, realizing there's one faith for all time delivered to all the saints, percebendo que há uma fé para todos os tempos entregue uma vez para todos os israelitas aqui do time. Yahudah, Jude says, there is one faith forever, not two, not three. And it's not the Catholic Church, it's the Catholic faith of Yahusha. Catholic means universal. It doesn't mean controlled by the bishopric of Rome. É uma fé entregue. O livro de Yahudá fala, uma fé foi entregue uma vez só para todos os israelitas aqui do Shin. E não é a igreja católica, é a fé católica de Yahweh. Católico significa mundial, não controlado pelo bispo de Roma. I believe in the Catholic Church. I'm a member of the Catholic Church, but the Catholic Church that keeps Torah, that knows the true name. Because Catholic does not mean the Pope tells me what to do. Catholic means we're echad. Eu sou membro da igreja católica que guarda a Torá, da igreja católica que tem a verdadeira mensagem do verdadeiro Mashiach, mas não a igreja católica papal controlada pelo bispo de Roma. Católico significa que todos nós somos ahad, unidos.
but it's come to meet something else. mas veio conhecer outra coisa. So you got to be careful with that word. Então nós temos que ter cuidado com essa I'm palavra. just keeping it real because it's come to mean something else. Porque ela veio a significar outra coisa. Só estou falando a verdade aqui para vocês. So we are the angels without wings. Então nós somos os anjos sem asas. The word says that he has not committed the Besorah to the angels with wings, A palavra diz que ele não compromissou a palavra da Bessorá para os anjos com asas, but without wings. mas para os sem That's why asas. the best worshipers can't sing. Por isso que os melhores louvadores não conseguem cantar. That's why the best preachers don't have the best abilities. Por isso que os melhores pregadores não têm as melhores habilidades. Because when we are weak Porque quando nós somos fracos and we're surrendered e somos rendidos and we're yielded, e estamos cedidos, our weakness is our strength. a nossa fraqueza é a nossa So we força. glory in our weakness that the power of Mashiach may rest upon us. We're not relying on our talents. We're relying on the Ruach resting upon us like a dove. Então nós nos glorificamos da nossa fraqueza, porque nós não contamos com o nosso poder, a nossa habilidade. Nós contamos com o poder do Ruach que descansa sobre nós. He doesn't call the powerful, he empowers the called. Ele não chama os poderosos, ele empodera os chamados. He has 2/3 of the clean angels ready to preach the gospel. And Yahusha says, just like in Daniel 12:1, stand still. Ele tem 2/3 dos anjos para pregar o evangelho. E Yahusha disse, assim como em Daniel 12:1, fica quieto aí. Let Mr. Cologne handle it. Deixa o senhor Colon lidar com a situação. Let Sister Madeline handle it. Deixa a irmã Marilyn lidar com isso. Let Brother Amos handle it at the trucking company. Deixa o irmão Amos lidar com isso lá na empresa dos caminhões. He's gonna take some of that salmon and bring him into the kingdom. Ele vai pegar um pouquinho daquele salmão e trazer para o reino. Pat salmon, right? Salmão gordo. That makes you angels, clean angels, because you believe the one faith, Torah and Messiah, same thing. You have both. Isso faz de vocês livres porque vocês acreditam na mesma fé, a Torá e o Mashiach, a mesma coisa, é uma coisa só. And you're angels without wings. E vocês são anjos sem asas. Now look at verse 14. Olha o versículo 14. You need the true name. Você precisa do nome verdadeiro. You need to understand the one true faith. Vocês precisam entender a única verdadeira fé. You need to understand that a person who wants to be saved must confess it from his heart. Você tem que entender que uma pessoa que quer ser salva deve confessar do seu coração. It must be heard through his lips. Tem que ser ouvido pelos seus lábios. And Yahuwah is looking for angels. E Yahweh está procurando por anjos. He's looking for angels. Ele está procurando por anjos. We are all required to be angels of good news. Todos nós temos que ser requeridos ser anjos de boas notícias. But that brings up a problem. Mas isso nos traz um problema. The 2/3 of the angels are more numerous than we are. Os 2/3 dos anjos são mais numerosos do que nós somos. We're short-handed. Nós estamos com pouca gente. The harvest is plenty, the laborers are few. Pray that the master of the harvest will send forth laborers into the harvest. A colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore para que o mestre da colheita envie mais trabalhadores para ela. Verse 14. Versículo 14. How shall they call on the living Torah Mashiach, Como que eles clamarão para a Torá viva, o Mashiach, in whom they have not believed? em quem eles não creram? How they shall believe on him, Como que eles acreditarão nele, not in him, but on him, não nele, mas sobre ele, of whom they've never heard? de quem eles nunca ouviram? You're not listening. Vocês não estão ouvindo. This is 99% of the world. Isso aqui é 99% do mundo. Everybody knows about Jesus. Todo mundo sabe sobre Jesus. Everybody knows about Christ. Todo mundo conhece Cristo. Everybody knows about the Last Supper. Todo mundo sabe a respeito da Santa Ceia. But Paul says they know about, but they do not believe on. The difference between you and them is they know the message, you believe on the message, and you act upon the message, and you adjust your lifestyle to the message. O que o Sholer Shaul está falando aqui é que todo mundo sabe sobre isso, todo mundo sabe sobre Jesus, mas ninguém acredita nele e sobre ele. A diferença de vocês para os outros é, vocês acreditam sobre ele, vocês agem essa fé e agem sobre essa fé.
Verse 14 is a problem. Versículo 14 é um problema. It's an ongoing, concurrent, present-day problem. É um problema concorrente Nobody's atual, heard. nos dias atuais. I said nobody's heard. Ninguém ouviu. That's obscene. Isso é obsceno. Everybody's heard the gospel of Jesus Christ. Todo mundo já ouviu o evangelho de Jesus. You're right. They've heard about it, but as a result, do they believe on him? Sim, eles ouviram, mas eles acreditam sobre ele? Have they repented of the Easter bunny and accepted the matzah and the cup of precious, precious Calvary blood? Eles se arrependeram do coelhinho da Páscoa e aceitaram o matzá e a taça do sangue muito precioso? So their behavior betrays that they believe on him. They merely believe in him. And everybody who believes in him will be raptured. Everyone who believes in him will be taken away to judgment. Eles sabem dele, mas eles não acreditam sobre ele. Eles acreditam meramente nele, que ele sabe quem é. Mas todo mundo que acredita meramente nele vai ser arrebatado. E não é uma coisa boa isso. How do I get left behind and protected like the days of Noah? Como é que eu sou deixado para trás e protegido como nos dias de Noah? Believe on him. Acredite sobre ele. Just say, nobody's ever heard this. Só diz, ó, ninguém nunca ouviu sobre isso. The modern evangelist with the Torah and Shabbat and a full teshuvah. Grandma never knew this. Grandpa never knew this. My uncle never. Tia, nobody know nothing about nothing. Whoa, this is brand new. If the message is not brand new, it's not the original one. Put that in your pipe and smoke it. Ninguém nunca ouviu essa mensagem. As pessoas, meu tio... Yeah, there's nothing new under the sun. That's right. It's renewed. Meu avô, minha avó, ninguém nunca ouviu. Se a mensagem não é novinha, não é a mesma mensagem verdadeira. Ah, mas não há nada novo abaixo do sol. Certo. Mas tem gente que nunca ouviu isso antes. If your ancestors and grandparents who were Moranos and Conversos never heard this message, now you got the right one because it includes the living Torah, the written Torah, the true name, and the fact that you're expected to behave like an angel. Se vocês são marranos, conversos, vocês nunca ouviram essa mensagem antes, porque estava faltando a Torá, estava faltando a Mashiach, estava faltando a confissão e estava faltando caminhar de acordo com alguém que tem essa mensagem verdadeira. And if you really believe this stuff, you would break out in song. E se vocês acreditam mesmo nesse negócio, vocês iam estar cantando agora. What should you be singing? O que vocês deveriam estar cantando? Each night I ask the stars up above, why must I be a teen angel in love? In love with Yahuwah. In love with Yahuwah. Amando Yahuwah. I knew about him, now I know him. Eu sabia dele, mas agora eu sei sobre ele. Well, did the message change? A mensagem mudou? No, the way the messenger was now fully equipped, he began to live Torah and live the true names and preach the two houses. So he's going to reproduce after his own kind. But grandma and grandpa were reproducing after the Morano kind, the converso kind, the double-minded kind, the confused kind. Não, a mensagem não mudou, mas agora o mensageiro está equipado, ele tem o nome verdadeiro, ele tem o verdadeiro Mashiach, ele prega sobre as duas casas, ele ensina as pessoas sobre a verdadeira identidade, mas os seus avós marranos nunca ouviram, os seus avós conversos nunca ouviram essa mensagem, os seus avós de mente dupla nunca ouviram essa mensagem. Why did Yahusha choose 12? Por que Yahusha escolheu 12? Because there wasn't one Pharisee who was a clean angel. Porque não havia um fariseu que era um anjo limpo. There was no one to proclaim. Wouldn't the Jews know about the Messiah? Wouldn't they know about the prophecies? Wouldn't they know about the Yeah, but there was no fully equipped. You are a fully equipped clean angel. You guys are fully equipped clean angels because you've got to have the right tools and the right message in your toolbox. What message? The same message that Adam had. It was obey my instructions, walk with me, and love me. Very complicated, but it involved Torah. Don't touch that tree. Eat of this tree. Enjoy yourself. Basicamente, essa mensagem que nós estamos pregando aqui é a mensagem que foi dada a Adão. E essa mensagem envolvia a Torá. Basicamente, você tem que andar comigo e me amar. Muito complicado. Tem a Torá, claro, você não pode encostar nessa árvore. Do resto, você pode comer tudo. Mas dessa aqui, você não pode comer. Basicamente, a mensagem tem que ser verdadeira. Esses fariseus não estavam equipados com essa mensagem verdadeira. Vocês estão equipados com ela. So here's the paradigm shift. Então, aqui está a mudança de paradigma. Ready? Prontos? Hardly anybody's heard the gospel. Quase ninguém ouviu o evangelho. Now, religion tells us, everybody. A religião nos fala, não, todo mundo ouviu. Everybody's heard about Jesus. Todo mundo ouviu sobre Jesus. But only the angels have the clean gospel.
Mas só os anjos têm o evangelho limpo. You with me? Estão comigo? Yahuwah didn't choose the heavenly angels because they were clean. Yahweh não usou os anjos celestiais, porque eles He eram chose limpos. the earthly angels with 2 feet and without wings, because once we got clean, we'd have an appreciation for what it means to become clean and share the formula for others to be tzaddik and become clean. They did not appreciate it because they were clean. Ele escolheu nós, os anjos daqui, com 2 pés e sem asas, porque para eles apreciarem a mensagem, eles tiveram que ser limpos através dessa mensagem para compartilhar ela com o amor necessário. Os anjos de cima nunca apreciariam a mensagem porque eles sempre foram limpos, eles não passaram pela limpeza através dela. How many are thankful for this group therapy? Quem aqui está grato por essa terapia de grupo aqui? Turn to your neighbor and say, this is kosher group therapy. Olha para o teu próximo e fala, isso aqui é a terapia de grupo All kosher. right? This is kosher group therapy. Isso aqui é terapia de grupo kosher. Because when we get cleaned, we have a hunger and a thirst and appreciation. The angels don't have that appreciation. They were born with cleanliness, and the demons gave up their cleanliness, but they were born circumcised, and they were created circumcised and clean. I wish I was born circumcised and clean. Então os anjos lá de cima não têm essa apreciação porque eles nasceram circuncidados e limpos, eles nasceram na purificação. Eles nunca apreciariam o processo porque eles já nasceram limpos. Eu gostaria de eu ter nascido limpo. The reason he wants angels without wings, it is we who appreciate that we were once in the miry clay of sin and that we have the opportunity to bring others out of that self-same miry clay. A razão pela qual ele escolheu nós é porque nós estivemos um dia na argila suja do pecado e nós temos essa apreciação e tentativa de tirar outros da argila suja do pecado. We need to be circumcised on the 8th day, and we have to have a new heart to get into the 8th day of eternity. Nós temos que ser circuncidados no 8º dia e termos um novo coração para entrar no 8º dia da eternidade. Ladies, you can sit this one out, okay? Mulheres, vocês podem ficar longe dessa. You're very welcome. For you, it's chocolate pudding, no circumcision. Para vocês é pudim de chocolate, não tem circuncisão para vocês. All right, but for the rest of us, we gotta go through this cleansing. Mas o resto de nós temos que passar por essa purificação. So the presupposition is they haven't heard without a proclaimer who's qualified. You know, I'm an evangelist. Why? Because the license came in the mail. No. You have to have the qualifications of being cleansed yourself, being set apart yourself, being kadosh yourself, being different yourself. Então ninguém quase ouviu essa Man verdadeira has the qualifications. porque os I know that. proclamadores não tinham as qualificações. Para tu ter as qualificações, não é porque a licença chegou no e-mail, não. Tu mesmo tem que ser qualificado, tu mesmo tem que ser purificado, tu mesmo tem que ter passado pelo processo para limpeza dessa mesma mensagem. We're not patronizing anybody. Nós não estamos patronizando ninguém. We recognize and honor those who are called. Nós reconhecemos e honramos aqueles que são chamados. Right? And the fact that he smells nice is a benefit. E o fato de que ele cheira bem é um benefício. That's not the main thing, but it's a benefit. Não é o principal, mas é um benefício. Mr. Cologne. Senhor Cologne. How shall they proclaim Como que eles proclamarão, except they be sent? exceto que sejam enviados? So the true evangelist is sent by the Torah. Então o verdadeiro evangelista é enviado pela Torá. Which Torah? Que Torá? The living Torah A Torá viva and the written Torah. e a Torá escrita. And they're not there anymore waiting. They're not down there anymore. They're here and here. So since they're here and here, the only thing left for the angels is to go. Porque ela não está mais lá em cima, ela não está mais lá embaixo, elas estão aqui no coração e aqui na boca. Já que elas estão no coração e na boca, a única coisa que serve, que resta para os anjos irem, é What's that, ir. brother? And be fishers of men. That's it. That's it. Angels fish men. Anjos pescam You homens. know, we laugh and giggle under our breath, but as Yahuwah lives, we are angels. Nós rimos por trás das câmeras, mas como Yahweh vive, nós somos anjos. The Hebrew word angel is malach, A palavra hebraica anjo é malach, sent one who is a malach. enviado, mensageiro. Look at this. Olha aqui. How shall they proclaim Como eles proclamarão? except Yahuwah sends them? Not Muhammad, not Confucius, not Bai-Hai, Lu-Hai, Du-Hai. You need to know the name, because when they say, brother, who sent you? Yahuwah said, oh, is that, you mean Yahweh? Yeah, yeah. His real name.
como é que eles proclamarão se não forem enviados? Mas quem que tem que enviar eles? Yahweh, não Buda, não Confúcio, não Baihai, não qualquer outro desses caras. Porque quando eles forem enviados, eles vão dizer, tá, mas quem que te enviou? Yahweh te enviou? Ah, Yahweh, é exatamente isso, é quase isso. O nome dele é outro, mas é quase isso. The children of Yasrael said, Moshe, Os filhos de Yasrahal disseram, Moshe, you got a nice beard, você tem uma barba muito legal. but who sent you? Mas quem que te enviou? And Yahweh said, Yahuwah Elohayim. You tell them, Yahuwah sent me. E Yahweh Elohayim falou, tu diz para eles que eu te enviei. So Hallelujah. the question of the moment is, how will they hear without a proclaimer? Então a pergunta do momento é, como é que eles vão ouvir sem um proclamador? That's the presupposition that most people have not heard the full gospel. The full gospel is not opening up a storefront and getting people out of wheelchairs. The full gospel is the Torah and Yahusha are the same faith, and you need both. One will lead you to another. Hallelujah. E a pressuposição, portanto, é que quase ninguém ouviu o verdadeiro evangelho. O verdadeiro e completo evangelho não tem nada a ver com pegar daquela sala de comercial na rua lá e tirar a pessoa da cadeira de roda. Não! O verdadeiro e completo evangelho tem a ver com a mensagem da Torá, junto da Torá viva, porque um te leva para o outro. Now I'm going to do something very dangerous. Agora eu vou fazer algo muito perigoso aqui. I'm going to do something very dangerous Vou fazer algo muito perigoso. in a moment. Em um momento. How shall they proclaim Como que eles proclamarão, unless they be sent? a menos que sejam enviados? I'm going to do something very dangerous Eu vou fazer algo muito perigoso aqui. in a moment. Em um momento. As it is written, Como está escrito. how beautiful are the feet. Quão lindos são os pés. You don't see wings here, do you? Nós não vemos asas aqui, certo? You don't see any wings? Vocês estão vendo asas aqui? How beautiful are the feet Quão lindos são os pés of those who proclaim daqueles que proclamam the full Besorah. a completa Bessorá. And if you still have any doubts, you just go back a few Se vocês verses ainda têm dúvida, voltem alguns versículos and stop saying it's in the heavens, it's in the earth. No, it's been given to you, and you have feet, and you go, 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 go. e parem de dizer que ela está lá em cima ou que elas estão aqui embaixo. Não, elas foram dadas para ti, você tem pé, então agora você vai. Now watch this. Dá uma olhada. We don't have beautiful wings, Nós não temos lindas asas. but every messenger with the true message of the living Torah and the written Torah, one leads to the other. One leads to Messiah. Messiah leads you back. If you want to obey me and love me, keep my commandments. So it's a circular thing of obedience. Nenhum de nós aqui tem Not asas. flatlined. I flatlined. That's because you're in the wrong faith. Mas todo mundo aqui tem pés. E basicamente o que esses pés fazem é levar a mensagem para as pessoas do Mashiach, que leva para a Torá. Se vocês me amam, guardem meus mandamentos. É um negócio cíclico. And every time you go in a circle, he gives you new manna. E toda vez que você entra no círculo, ele te dá maná novo. Do another circle, written Torah, living Torah, more manna. Living Torah, written Torah, more manna. Faz mais uma volta, Torá viva, Torá escrita, Não. mais maná. Mais uma volta, Torá viva, Torá escrita, mais maná. This is the dangerous part. Now remember, I have 2 hip replacements and open heart surgery. Então agora essa aqui é a parte difícil. Ó, eu tive 2 quadris substituídos e uma cirurgia de Move that peito. camera. Let's go. Move that camera. Move Get a meu- load of my feet. Olha meus pés aqui, ó. Get a load of these pretty suckers. Dá uma olhada nesses pezinhos bonitos. Wipe that jealousy off your face. Tira o ciúme do seu rosto aí, ó. Limpa o ciúme do rosto com um paninho. Wipe that jealousy off your face. Limpa o ciúme dos pés. Ain't them pretty? Não é bonito meus pés? I don't know how I'm doing this. It's got to be by the Ruach. Eu não sei como é que eu tô fazendo isso aqui. Tem que ser pelo Ruach. Tomorrow morning, I'm going to say, oh, where's the Tylenol? Amanhã de manhã eu vou dizer, ah, cadê meu Tilenol? So, as it is written, Como tá escrito. Dave, you know what this means, right? Bring feet. Listen, I went to the Korean nail place here in King Nails. You guys know. Eu fui para um salão de unhas aqui, um salão coreano aqui na cidade. I told her last night in the Zoom meeting, Eu falei ontem na reunião do Zoom. and most Korean people around here, in some parts, E a maioria dos coreanos daqui, em algumas outras partes, they don't speak much English, eles não falam muito inglês.
and they know 2 words. E eles sabem 2 palavras. Cash Cash or credit. ou credit. Dinheiro ou crédito. So she didn't speak any English. Came time to pay. Cash, credit. Então ela não sabia inglês, mas chegava a hora de pagar o dinheiro ou crédito. So I said credit, Então eu falei crédito, card. eu dei o cartão. So as I was walking out the door, E quando eu estava saindo pela porta, she's like, you come back, bring feet. ela falou, tu quando voltar, traz os pés. I'm like, all of a sudden she's talking English. Do nada ela tá falando inglês. You come back and bring feet. Tu volta e traz os pés. I said, lady, I'm thinking to myself, lady, I don't need to pray about this. If I come back, I think I'm going to bring my feet. Aí eu falei comigo mesmo, eu não preciso orar a respeito disso. Se eu voltar, eu tenho que voltar com meus pés. But you know, her broken English, like, messed it up. And it's like, don't come back without your feet. Mas o inglês dela meio quebrado, tipo, não volta sem os pés. And I'm thinking to myself, oh, you give up. Aí eu pensando aqui comigo mesmo, Babylon, language. Pavel, línguas. This woman will not service me without my feet. Essa mulher não vai me fazer serviço sem meus pés. How am I going to get a pedicure without my feet? Como é que eu vou fazer uma pedicure sem pés? Now, all of you have to admit these are the prettiest feet that you've ever seen. Todos vocês têm que admitir que esses são os pés mais bonitos que vocês já You viram. got to admit that now. Now my wife's going to say to me later, why'd you do that? A minha esposa vai me dizer depois, por que você fez isso? Do you realize you should not be showing that in public? Trust me, this is coming. Isso vai vir. Confia em mim. Ah, você sabe que não deve mostrar seus pés em público? But you get my point. Vocês pegaram meu ponto. These are not just any feet. Esse aqui não são só quaisquer pés. They're not the kind of the feet that were talked about during World War II. Esse aqui não são os pés que falaram na Segunda Guerra Mundial. When Hitler's bunker began to smell and everybody said, I smell defeat. Quando o bunker do Hitler começou a cheirar mal, eu sinto o cheiro dos pés. Pilates. Yourself, Pilates. Get serious. Snap into a child. Shall we pray? Ain't you glad you're out of religion and have a little good humor? Não estão felizes, vocês estão fora da religião, dá para rir um pouco Put aqui. the camera back up, please, because now we want to focus on the mount. Defeat infinito. Defeat infinito. Then I'm going to get my mother-in-law messaging her, saying, why did Moshe do that? A minha sogra vai mandar mensagem para ela. Por que o Moshe fez isso? Because it's written, that's why. Porque está It's escrito. written that I wanted to show you how pretty my feet were. But why did I do that? Because it is written. Não está escrito que eu tenho que mostrar meus pés, mas eu queria dizer para você, queria mostrar por quê? Porque está escrito sobre eles. How beautiful are the feet Quão lindos são os pés of those who proclaim this message, daqueles que proclamam essa mensagem, full of shalom and tov things. cheia de shalom e coisas tov. And we'll scroll down quickly A gente vamos baixar rapidinho, as we wind it. enquanto a gente termina. And the last part E a última parte is the two-house reconciliation. é a reconciliação das duas casas. Verse 19, did not Israel know? Versículo 19, Israel não sabia? Have they not heard? Eles não ouviram? The sound went to the ends of the earth, O som foi para os confins da terra, but the feet didn't. Oh, I wish I had a fan club. mas os pés não. The sound, that's the world. They hear the sound, but there's no feet behind the sound. O som foi, esse é o mundo. O mundo ouviu o som, mas não tem pé levando atrás do som. The sound has gone out. Oh, I know about Jesus. Now let's get high. Oh, I know about Jesus. Let's go to the Texas Whorehouse Grill. No. O mundo conhece sobre o som. Ah, Não. eu ouvi o som sobre Jesus. Agora vamos pro puteiro lá. Eu ouvi o som sobre Jesus. Vamos pro sound- puteiro. The sound needs to walk. O som precisa caminhar. It needs pretty feet. Ele precisa de... We were talking last night in the Zoom meeting about a sister who has her biological sister dying. And I said, we need to get some feet in that hospital room. Prayer is nice, but we got to get Romans 10, 9, and 10. We got to get an angel without wings into that room because she's dying. Na reunião de ontem do Zoom, eu estava falando com uma das nossas irmãs, que a irmã dela está morrendo no hospital, a gente falou, beleza, orar é legal, mas nós temos que mandar algum anjo sem asa, com os pés, que ele vá andando até lá, para Romanos 10, 9 e 10, porque a oração, So if you're an evangelist, mas tem que salvar.
Now we're all called to evangelize. E todos nós somos chamados para Doesn't evangelizar. mean we all have the office of evangelism. Mas não significa que todos nós temos o ofício de evangelista. Doesn't relieve us of the obligation of evangelizing. Mas isso não nos livra da obrigação de evangelizar. No one is exempt. Ninguém está isento. We're all called to evangelize, Todos nós somos chamados à evangelização. but not necessarily be in the office of evangelism. Não necessariamente estando no ofício do evangelismo. So here he's quoting the Hosea prophecy. Então aqui ele está citando a profecia de Oséias. Did not Yasrael know? E Astrahal não sabia? Moshe said, I'll provoke you to those who are low on me. Moshe disse, eu vou lhes provocar aqueles que são a mim. Those who are not a nation, a foolish nation, will anger you. Para aqueles que não são uma nação tola vai lhes enraivecer. So the collection of the congregation of Yahuwah will anger biological Israel because they're claiming to put feet behind the message and smoke and mirrors and sounds. All forms of the two houses are living by smoke and mirrors and sounds, but the true Israel is responding to the calling of those angels without wings who arrive without feet. Somebody help me. Então, essa nação, basicamente, precisa andar, precisa provocar, o conglomerado da congregação de Yahweh, Melo Hagoim, precisa provocar o Israel literal, o Israel de sangue, porque eles alegam ter a mensagem sendo suportada pelos pés, mas ela está vivendo de espelhos de fumaça e som. Não tem pé, não tem ninguém realmente levando a mensagem adiante. So the evangelist has to know that most of the people that are going to respond have Israelite blood. Então, o evangelista tem que saber que a maioria das pessoas que vai responder tem sangue israelita. Prove that. That's your own opinion. No, it's not. Prova isso, essa é a tua Go opinião. to Deuteronomy 1, verse 10 and 11 and tell me if it's my opinion. Vai para Deuteronômio 1, versículos 10 e 11, vê se é a minha opinião. So those who accept the angels without wings and their message are part of the foolish nation. They're scattered. There's some here. There's 20 Puerto Ricans there, 34 Colombians there. We're not really organized other than the same Yahusha, and yet we are the ones who provoke the flesh of both houses. So we've got to realize that our message is targeted to return the lost sheep. Matthew 15:24. I have only come for the lost sheep of the house of Israel. That doesn't mean you exclude people. With that message, you include people. Basicamente, a nossa função é levar os pés por trás dessa mensagem. E esse grupo de pessoas, essa multidão das nações, nós não somos muito organizados, nós temos um remanescente, alguns porto-riquenhos aqui, outros dominicanos aqui, nós não temos nenhuma organização séria, além de termos o mesmo Mashiach, mas nós temos que provocar as duas casas de Astrahal a voltar para essa mensagem, e essa mensagem é a mesma que Yahusha trouxe em Matitiahu 15, 24, eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Astrahal, a mensagem não mudou. Some of you may be thinking, I'm off on this, but I'm going to prove this to you. Alguns de vocês podem pensar que eu estou fora nisso, mas eu vou provar para vocês. In verse 19 of Romans 10, no versículo 19 de Romanos 10, Paul quotes a scripture Paulo cita uma escritura from Hosea 1. de Oséias 1. He knew the people that he was being sent to were required to return to Torah because of their identity and because they were Israel. Why would you put a scripture about Israel or Yisrael in an evangelistic appeal about angels without wings? Because he wants you to know that most of the people you're going to be going to don't know who they are, but he wants you to know who they are. A razão pela qual o Sholiach Shaul está usando essa escritura aqui de Oséias, capítulo 1, é porque ele sabe com quem ele está falando. Ele está falando com Yasrahal, um Yasrahal que não conhece a Torá provavelmente. Eles não sabem quem eles são. Por isso que ele está botando essa escritura que fala dessas pessoas que foram declaradas não uma nação em um ponto. Eles não sabem quem eles são. And so we are recruiting the lost sheep of Israel. Então nós estamos recrutando as ovelhas perdidas de Yasrahal. We are rebuilding the nation. Nós estamos reconstruindo as nações, a nação. And even if somebody has no Israelite blood. E até que uma pessoa não tenha sangue israelita. By the time you're done with them, the angel without wings, they will be living Torah, which makes them Israel. Quando tu terminar com eles, os anjos That's the sem point. By the time you're done with them. Eles vão estar vivendo Torá e isso faz That's my message. Quando vocês terminarem com eles vão ser Israel. Baruch Hashem, all praise and honor to Yahuwah. Todo louvor e honra a Yahweh.
Baruch Hashem Yahuwah. And grafted into the olive tree, not apple tree, not the pear. The olive tree is Israel. E todos eles enxertados na oliveira, não a macieira, não a vinha não, a oliveira. E essa videira é Israel. And let me add one more thing. Deixa eu adicionar mais uma coisa. In these verses, Nesses versículos, close the deal. fecha o acordo. This is how you close the deal. É assim que você fecha o negócio. When the evangelist goes out, Quando o evangelista vai, they're not going to be heard. eles não estão indo para ser ouvidos. They close the deal. Eles estão indo para fechar um acordo. Close the deal right away. E fechar o acordo direto. You got him? Você conseguiu You're an eles. angel. Tu é um anjo. You're empowered. Tu tem poder. He's given you all things that pertain to life and Shabbat guarding piety. Ele te deu todas as coisas pertencentes à vida e à devoção de guardar o Shabat. Close the deal. Fecha o acordo. You say, well, I can't force people. Você diz, mas eu não posso forçar as pessoas. You say, I sow seeds. Você diz, eu semeio sementes. Somebody else will close the deal. Outra pessoa vai fechar o negócio. Maybe yes, maybe no. Talvez sim, talvez não. That person can get hit by a car tomorrow. Yeah, forbid. Essa pessoa pode ser atropelada por um carro amanhã, que ela não permite. I've literally almost tackled people. Fecha o negócio. Eu já quase pulei nas And when I was an evangelist on the street in New York, I told Jewish people, you can't get on that bus. Rivka's there. She's my witness. They were going to go back on the bus that took them from the community, Pembroke Pines community. So you can't get on that bus. Why not? A Rivka é minha testemunha. Eu falava para as pessoas, você não pode voltar para o ônibus. Sabe o ônibus que voltava para o condomínio? Eu falava, você não pode subir do ônibus. Aí eles falam, por que não? Because you just told me you believe God sent me to you, didn't you? Porque Didn't tu you acabou, tell me? porque tu acabou de dizer que acredita que Deus me enviou. Não foi isso que você acabou de me falar? And you're not going to respond to the message when an angel is here? E você não vai responder a mensagem quando tem um anjo na tua frente? How many times did Hashem send an angel to you? Quantas vezes Hashem mandou um anjo para ti? Close the deal. Fecha o negócio. If you can't, you can't. But we have enough. If we follow all these prerequisites, Se tu não consegue, tu não consegue. Mas se tu seguir todos esses pré-requisitos, we can close the deal. nós conseguimos fechar o acordo. Fechar o negócio. Someone may say, well, what about a Muslim? Alguém pode dizer, mas que tal um muçulmano? They're the easiest. Eles são os mais fáceis. They believe in the virgin birth. Eles acreditam no nascimento virginal. They believe Yahusha's alive. Eles acreditam que Yahusha está vivo. They just believe that he didn't die. Eles só acreditam que ele não morreu. Most of them have Israelite DNA. They're easy. Eles são fáceis. What about Jews? Que tal... What about who? Jewish people. Oh, que tal os judeus? They have religion, they don't have love, right? Eles têm a religião, eles não têm amor. Anyway, I feel another message coming on. Enfim, eu tô sentindo que outra mensagem está vindo. I better get back to the order of service. É melhor voltar para a ordem do serviço. All right. So Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Here's what we're gonna do. We're gonna ask the Kolodros A gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para os colodros to prepare themselves, que please, se preparem, por favor, for our worship. para o nosso louvor. We're gonna put the Maaser information on the screen. Vamos colocar a informação do Maaser na tela. So this is the time in the service when we pay our Maaser. Esse é o momento do serviço que nós pagamos os nossos Maaserim. Most of us have already paid our Maaser, our A tithe. maioria de nós já pagamos os nossos dízimos. These are the kind of folks that you don't have to twist their arms. Esses são o tipo de pessoa que você não tem que torcer o braço delas. They give their tithe even before service. Eles dão o serviço antes do serviço. Eles dão o Maaser antes do serviço. And many of you online do as well. E muitos de vocês online também o fazem. So of course we're very grateful for that. Claro que nós somos muito gratos por isso. And that is your kingdom responsibility. E essa é a sua responsabilidade do reino. That's why we signed up. But that's what we signed up for. E é para isso que nós nos inscrevemos. So make sure to pay your Maaser. We have a couple of links on the screen for you. Certifiquem-se de pagar o Maaser. Nós temos alguns links na tela para vocês. We have 1.5 million ways for you to pay your Maaser. Nós temos 1 milhão e meio de métodos para vocês pagarem o seu Maaser. Cash app, his app, this app, that boy app, girl app, married app. We have all kinds of apps. Nós temos todos os tipos de aplicativo. So Baruch Hashem Yahuwah. Então, Baruch Hashem Yahuwah. And I always say the reason that most of us are here today is someone was tithing way back when, before we got saved, before we arrived. They kept the doors open. They kept the ministry open. So we're not just tithing because we have to, but to keep the door open for those yet to come. All right?
E eu sempre digo isso, a razão pela qual nós continuamos com o Maaser, primeiro, porque é uma ordenança, e segundo, porque aqueles que vieram antes da gente mantiveram as portas abertas através do Maaser para que nós pudéssemos chegar eventualmente. I'm one of those teacher preachers that I don't get nervous asking for money. Eu sou um desses pastores pregadores que eu não fico nervoso falando de dinheiro. My hands don't shake. So, As minhas mãos não tremem, they may because of old age, but talvez por causa da I'm velhice. nervous. I want to get into your pocket. I want to get into your pocket because I want the blessings and the honor of Yahuwah to come upon you. Eu quero entrar no teu bolso. E eu quero entrar no teu bolso porque eu quero que as bênçãos e a honra de Yahweh venham sobre ti. In 43 years of ministry, I've never once asked for money for my family. Never once. Em 43 anos de ministério, eu nunca I pedi bought dinheiro some para minha of you família. cars. I bought some of you homes, but I've never asked for money from my family. But I do ask that you pay your tax for the kingdom, or you're not a fellow citizen of my kingdom. If you're a fellow citizen of my kingdom, you will pay your taxes just like I do. Eu já comprei casa para algumas I make it pessoas. a little bit easier for everybody. Good. Eu já comprei casa para algumas pessoas, já comprei carro para alguns de vocês, mas eu não peço dinheiro para minha família. Eu peço o dízimo para que vocês paguem os seus impostos do reino, que se vocês são cidadãos do mesmo reino que eu também pago meus impostos, vocês também têm que pagar os seus. And looking at my precious children in Campina, everybody tithes. E olhando aos meus filhos preciosos em Campinas, todo mundo dizima. It's a miracle. É um milagre. Because every church pastor will tell you 10% of the people do 90% of the tithing. Porque todos os pastores vão te dizer, 10% do povo faz 90% do dízimo. We don't have in our congregations it's almost 100%. Nas nossas congregações é quase 100%. What are we doing right? I don't know. I wish I knew, but I know Por that que a gente está fazendo certo, mas eu sei que a gente está fazendo alguma coisa certa. we have men and women of great character. Mas eu sei que nós temos homens e mulheres de grande caráter. Take a break. We'll take a bathroom break. If you need to take a bath, this is the time to do it. Vamos tirar um intervalinho, se vocês quiserem tomar um banho de banheira, agora é o momento. Some you already took your mikvah, but some of you need to take a bath. Go ahead. You'll get 5 or 7 minutes because we're going into the bathroom. Vamos entrar no banheiro, então tem 5, 7 minutinhos para dar um banho de banheira. And when you finish with your bath, just don't forget to come up and we'll be a little bit more worship and we'll bring up our special guest. Quando terminar, volta, a gente vai fazer mais um pouquinho de louvor e então nosso convidado especial. Thank you for your maaser. Obrigado pelos seus maaser. Baruch Hashem Yahuwah.